Estamos ao vivo através do Instagram do programa Conhecer e através da nossa rede SDP TV, a todo mundo, através das nossas redes sociais. YouTube do programa Conhecer. Hoje são 12 de abril de 2025 e para vocês que nos assistem através da rede SDP TV, segunda-feira, 14 de abril de 2025, já que a gente leva esse programa a conhecer através da nossa rede SDP TV, através deste canal aqui no Instagram. Boa noite a todos vocês que já entram aqui. Paranhos, Noel Paranhos, como vai, meu irmão? Darcy de Santana, minha mãe, aqui já, os primeiros já entrando aqui através do nosso Instagram. É com muita alegria mesmo que a gente inicia o programa Conhecer, mandando aquele abraço todo especial para o nosso amigo e irmão Cláudio Araújo Pena, que é o diretor-chefe dessa Rádio 93 FM. E abraçando Cláudio Pena, a gente abraça toda a valorosa equipe da 93 FM. E a gente pede aqui aos nossos irmãos, antes mesmo da gente apresentar, a gente passa para nossa irmã Brandina, para que ela faça a nossa prece de abertura para a condução dos nossos trabalhos aqui no programa Conhecer. Brandina, muito boa noite. Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui, unidos e reunidos, para mais uma noite de aprendizado e de ensinamentos, e que o Mestre Jesus seja conosco. E possamos dizer assim: Mestre dos mestres, amigo e irmão querido, te agradecemos por a oportunidade dessa noite. Lembramos dos teus discípulos, que em o teu nome e por amor a ti, levaram a todos aqueles que necessitavam a tua palavra. E aqui estamos nós, Senhor, com as nossas migalhas, com as nossas pequenas ofertas, para te oferecer em teu nome a todos aqueles que nos ouvem nesta noite a misericórdia do teu auxílio, a misericórdia que se estende sobre todos nós, necessitados que somos. Amado Mestre Jesus, nos auxilie nesta noite, que os nossos mentores espirituais, guias e protetores, que eles possam se colocar apostos ao nosso lado, nos auxiliando, para que a gente possa levar a tua palavra a todos os corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, amada Mãe Maria. Obrigado, amigos espirituais que nos oferecem a oportunidade deste momento. Que Jesus seja conosco agora e sempre. Que assim seja, minha irmã e amiga Brandina. Obrigado por essa belíssima prece de abertura. E a gente orienta todos aqueles que conduzem um programa ou uma atividade espírita, que sempre o faça dando como inicial uma prece, pedindo, como nossa irmã trouxe aqui, o auxílio à espiritualidade maior na condução de qualquer que seja o trabalho edificante. E aqui a gente já se encontra com alguns convidados. Nós estamos aqui, e aqui está ao meu lado a nossa convidada. Hoje nós estamos falando, gente, além da nossa leitura semanal do livro Convites da Vida, nós estamos também falando sobre mediunidade. E então estamos utilizando o nosso irmão Martins Peralva. E nós estamos aqui com a nossa convidada, a nossa irmã Elisete dos Santos, aqui presente. Ela que é acompanha, né, uma ouvinte assídua do programa Conhecer. Hoje ela está aqui presencialmente. Muito boa noite, minha irmã Elisete dos Santos. Boa noite a todos os ouvintes da 93 FM. É um imenso prazer estar aqui outra vez. A gratidão sempre a você que me chama, a espiritualidade, né?
Graças a Deus, graças Tá a Deus. ligado? Ah, peraí. Aqui a gente vai. Para vocês que só ouviram através do Instagram, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Vocês que ouviram aqui no Instagram, a gente vai repetir, porque o nosso microfone aqui, apesar de captar, ele estava captando baixo, mas agora que está o seu ligado. Seja muito bem-vinda, minha amiga Elisete Santos. Mais uma vez, quer dizer, boa noite a todos os ouvintes da 93 FM. E para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez a convite de Salles, é um amigo que me chamou também para vir, para falar de um momento especial em nossas vidas, né, sobre mediunidade. Que eu tenho muita honra de falar sobre isso, apesar de não ter muita coisinha, mas a gente vai lembrando e vai falando. Obrigado pela oportunidade. Muita gratidão de estar aqui mais uma vez. Ok, e a gente que agradece, Elisete. Obrigado pela sua presença. E aqui nós já estamos com o nosso amigo irmão, já esteve aqui conosco várias vezes também no Movimento Espírita, seu João Barbosa. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite para falarmos aqui sobre esse tema tão importante para a humanidade, que é a mediunidade. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, Salles. Boa noite a todos. Evanildo, Brandina e a senhora Elisete. A todos os ouvintes da FM 93, a sua direção, a todos os trabalhadores, nosso abraço, né? É um prazer estar aqui e sempre a oportunidade da gente, como eu falo, né, ativar a vontade e também ir aos poucos aumentando essa nossa vontade de querer deixar a timidez, né, e querer sempre aprender um pouquinho através de tudo que a gente ouve e também do que fala. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos, seu João. E antes de passar para a nossa leitura, eu já vou falar também aqui com o nosso amigo e irmão Evanildo. Boa noite a todos, eu espero que estejam todos bem, que o final de semana seja tranquilo. Boa noite, Olívio, Dona Regina, Dona Geomélia e todos que ouvem o nosso programa no dia de hoje. Ok, Evanildo, obrigado aí pela mais uma vez aqui a sua presença no programa Conhecer. E aqui eu já vou passar para ela, já que a nossa discussão, nossas temáticas hoje são, não que as outras sejam menos, mas dada aos convidados aqui que vão debater, muito importante a temática de hoje. Então eu já passo aqui para nossa amiga e irmã Brandina para falarmos sobre a leitura de hoje. Antes de iniciar, quero mandar um beijo, um abraço para Heitor. Heitorzinho da evangelização, também está participando, viu? Que bom! Então, Heitor, meu abraço, viu? E vamos nós para nossa reflexão da noite do livro Convites da Vida. Hoje é o capítulo 47, é Convite à Reflexão, com a nossa amada veneranda Joana de Ângeles. E Joana, ela iniciou o capítulo dizendo assim: batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, versículos 7 e 7. Aí ela disse: se eu soubesse, agora é tarde, por pouco não tive oportunidade. Confesso que eram boas as minhas intenções, não recuarei nunca. Tudo está arruinado agora. Perdi e desisto. Só há uma saída, a morte. Esses e muitos outros conceitos são arrolados para se justificarem fracassos e rebeldias nos empreendimentos da vida. Expressões derrotistas e fraseologias de lamentação são apresentadas a fim de traduzir os estados da alma vencida em atitude mórbida, como a lavar as mãos ante as ocorrências que resultam dos insucessos da luta. Na maioria das vezes, no entanto, tais cometimentos infelizes decorrem da ausência de ponderação,
como consequência dos engodos a que o homem se permite por ambição desmedida ou precipitação. Paulatinamente, o salutar exercício da reflexão é marginalizado e a criatura, mesmo ante a severidade das lições graves, não recua à meditação, de cujo labor poderia armazenar valiosa colheita. Então, aqui João vai usar meditação. Antes, portanto, de agir, reflete. Após atuar, reflexiona. A reflexão, ela ensina a entozerar incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode tomar ou destruir. Em qualquer circunstância, pois, reflexão, ela te concederá o sol da harmonia, a benefício da iluminação interior, se lhe bateres a porta e aguardares que seja aberta. Então, diante desse convite de Joana, eu fiz uma reflexão aqui meio grande, eu vou reduzir ela aqui. Ô, Brandina, você já fez uma reflexão em cima da reflexão. Joana recorre a Kardec em um resultado teórico do móvel das ações humanas. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele nos traz a ideia de que, uma vez que nós podemos agir, sim, nós podemos antes pensar. E aquele que pensa pode fazê-lo antes, logo, tudo aquilo que venhamos a fazer. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente deve pensar para depois agir e não reagir. De segundo, por algum tipo de crivo. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer passa por algum tipo de crivo, que vai estar sempre consoante ao nosso nível evolutivo. Isso quem nos falava sempre é Peixinho, né? Que cada um de nós está no seu momento evolutivo, na sua forma singular de ser. E a palavra tão dita, tão repetida, tão ensejada, é a que mais uma vez é cobrada. Temos a vontade. Vontade aqui se confunde com intenção, né? Não é a intenção, é a vontade. Tudo que desejo fazer, eu tenho a possibilidade de resistir e não fazer, ou simplesmente ceder. Então, se eu vou fazer algo, eu posso ou resistir àquilo que eu vou fazer, porque eu não tenho certeza, ou eu posso reagir e ceder àquele impulso. A reflexão é uma aquisição de espírito na nossa condição. Nós até podemos dizer que é difícil parar para fazer uma reflexão, fazer uso dele. Mas temos também a observação, que os órgãos físicos e o meio que estamos inseridos não determinam nossas ações. Nós sabemos que não é os nossos órgãos, o nosso corpo físico, nem o meio que nós estamos que vai definir as nossas ações. É o espírito quem a tudo comanda e, portanto, a nossa vontade está a par e passo com o nosso desejo de resistir ou ceder. Então, muitas das vezes a gente fica, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou, né? Aí nós podemos fazer uma pergunta que é muito natural. E já que eu não consigo, eu tenho sempre essas dúvidas, a culpa é minha? Eu posso me perguntar isso. E aí, os espíritos, eles acabam vindo em nosso socorro, como sempre. Afinal, estamos falando do Consolador prometido. Nós estamos falando de uma vida, né, de conhecimento. Há uma recomendação que é dada por Kardec. Hoje ele diz que nós já sabemos a quem recorrer. Diante de todas as nossas leituras, dos nossos ensinamentos que o Consolador tem nos trazido, nós já sabemos a quem recorrer. Aos bons espíritos. Que foi exatamente o que eu fiz agora no início da oração, pedindo o auxílio e o socorro.
E na oração dominical, especificamente, no momento em que Jesus nos recomenda na oração a proferir, repetir e sentir, não nos deixeis cair em tentação. Está lá na oração dominical, né? A gente ora, repete e pede. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E como então me permitir não cair em tentação? Como eu posso me permitir a não ceder aos maus arrastamentos? Quando é que eu posso fazer isso? Quando eu reflito. Quando eu reflito antes de tomar qualquer atitude, então eu posso não ceder a esses arrastamentos que podem me levar a lugares que eu não quero ir. Antes de agir perante a dor, termos melhores consequências, que nos deixam mais tranquilos, que nos permitem experimentar o equilíbrio. Então, se a gente reflete, a gente vai ter o quê? Equilíbrio diante das situações que acontecem na nossa existência. Então, quais foram as palavras-chave aí? Foi ceder à tentação, né? Que a gente ouviu Joana falar. Então, Joana, mais uma vez, ela recorre a Kardec em um resumo teórico do móvel das ações humanas. E Kardec nos traz a ideia de que nós podemos agir, que nós podemos pensar. E aquela ação que deseja, antes de ação que deseja empreender. Então, eu posso pensar e agir antes daquela relação que eu vou. Logo, tudo aquilo que venhamos a fazer passa, nem que seja por um átomo do crivo que a gente tem que fazer. Então, aí nós podemos fazer uma pergunta. Qualquer situação que venha acontecer, e assim que eu me torno senhor do meu destino, na condição de espírito que eu sou dotada. Eu sou dotada de quê? De livre-arbítrio e de liberdade. Adote, então Joana nos diz assim, adote a reflexão como uma estratégia espiritual de proteção. Em assim sendo, perceberemos que nos tornamos mais calmo e mais refletivo, mais introspectivo, e isso atrairemos, como asseverou Kardec, os espíritos amigos. Antes de agir, reflete, reflexiona. Então, ela disse que a veneranda, ela vem nos proclamar, ela vem nos pedir a capacidade de pensar. Então, logo, o nosso livre-arbítrio pode ser muito bem utilizado com base aonde? Que bases são essas? As leis divinas, que já conhecemos, que estão esculpidas na nossa consciência. Então, pela autoeducação, e você lembra que nós falamos a semana passada, não foi, Sally, sobre a autoeducação, que a gente às vezes confunde com autoconhecimento, que autoeducação é uma forma da gente se transformar, é a nossa transformação. Ainda nos colocamos na condição de que não consegue, porque muitas das vezes eu não consigo, eu não posso. Sim, genuína, estamos buscando a transformação. Lembremos sempre. Então, como eu estou buscando essa transformação, eu tenho que lembrar sempre da prece. E os bons espíritos estão sempre à nossa disposição, principalmente quando nos colocamos na condição de quem quer crescer. Então, se você está numa condição de que você quer evoluir, de que você quer melhorar-se, então, através da prece, você pode recorrer a esses espíritos amigos para que eles nos ajudem nesse desiderato que é nos transformarmos e sermos cada vez melhor. Aceitemos, então, esse convite e sempre lembremos Kardec. Nenhum arrastamento é irresistível. Isso são, né? Porque às vezes assim, eu fiz e acha que eu fui arrastada, eu fui pelas consequências, né? Então, nada é irresistível. Conclui com tia Joana que diz: reflexione, filho ou filha meu, portanto, antes de agires,
para que arrependido não venhas a meditar depois. Porque às vezes a gente faz alguma coisa, aí não reflete, não pensa, e depois é que vai meditar. Poxa, eu não deveria ter feito isso. Então, livre-arbítrio, como eu falei aqui de livre-arbítrio, eu vou dar só uma pincelada, né? Porque quem está ouvindo, a capacidade de escolhermos as nossas ações e decisões de forma independente, sem sermos determinados por causas externas e implicações, responsabilidade. Quais as implicações do meu livre-arbítrio? A responsabilidade moral pelas minhas ações na religião. E na religião, a crença de que a salvação da alma humana está dependente das nossas ações. E na filosofia, o que é que vem a ser esse livre-arbítrio? A doutrina de que o ser humano é livre de escolher ou decidir em função da sua própria vontade. E na ética, o que é que vem ser o livre-arbítrio? Um tema fundamental que implica em definir se agimos e fazemos escolha por livre vontade ou se somos determinados por fatores externos. Então, a gente faz, às vezes, fulano fez, ou então alguém mandou e a gente termina fazendo. Então, faça o que eu digo, que a gente lembra daquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o que vem ser essa liberdade que Kardec ele nos fala? No Espiritismo, a liberdade é a capacidade de pensar, falar e agir de acordo com os próprios valores e crenças, sem se sentir limitado por imposições externas. A liberdade também, a possibilidade de escolher o seu próprio caminho através do seu livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir sempre antes das nossas ações. Excelente, minha amiga Brandina. Sabe, Evanildo quer falar. Você falou aqui da reflexão, e eu cobrei dela antes do programa Fora do Ar, para que ela pudesse colocar todas essas reflexões, dia da reflexão, em um livro. Tá vendo? Tá vendo? E tudo reflita, viu? Que bom, Brandina. Eu sempre falo a ela. Estou até aguardando a primeira palestra dela lá no Fé e Luz. E ela está refletindo. Estou refletindo. Gente, que belíssima essa fala sua, Brandina. Esse texto que você se debruçou, e eu fico muito feliz porque você se debruça literalmente. E você, além de trazer o conteúdo do livro, você se debruça noutras literaturas que trazem os aspectos, e você traz as suas fundamentações, e você traz os seus achados, né? A sua ânima também está presente aí. Então eu fico muito feliz quando você traz essas reflexões para aqui, para a gente e para todos vocês, inclusive para nossa amiga Mary, que está aqui dando boa noite para todas as pessoas que estão assistindo. E a gente agradece, Mary, pela sua audiência e os demais aqui presentes. Mas aí eu fiz alguns apontamentos, né? E eu estava trazendo, enquanto você lia, eu destaquei aqui em caixa alta e em negrito a música Pare, Pense, Pare, Olhe e Viva. Seu João vai se lembrar que é da época dele e da minha época também. Eu acho que Elisete também, você também, Brandina. Todos nós temos essa lembrança aqui viva. Onde ele diz assim, mais ou menos: vi um caminhão tombado no meio da estrada e a coisa ficou parada. Vi olhares tristes, quem seguia, olhar invocado, estacionado. Pra quê tanto aviso, não mate, não morra, pra quê? Se quando o mal acontece, ninguém sabe dizer por quê. A carga do caminhão tombado no meio da estrada era como lágrimas. Tal máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada. Preste atenção, tem criança brincando, sorrindo,
Esqueça essa pressa, pode às vezes dar em nada. Essa música é de Benito de Paula, vocês se lembram? Vi um caminhão tombado no meio da estrada. Quando canta aí a gente vai lembrando. E eu ouvi essa música, que o nome dela é Pare, Olhe e Viva. E você traz pare, pense e haja. Viver é um ato, não é? E você trouxe uma coisa excepcional da reflexão, que está diretamente ligada ao livre-arbítrio, que a gente tanto fala, né, Sr. João? Aí o que é que acontece? Esse chamamento chamado, essa palavra chamada reflexão, nos coloca a pensar. A consciência é o meu próprio guia. A gente sabe, invariavelmente, se estamos no caminho correto ou não. Eu sempre trago aqui, Elisete, numa fração de segundos. Esse convite para parar e agir, ele é capaz, Sr. João, de transformar o mundo. Nós falávamos nisso, né, na nossa reunião de quinta-feira. Por quê, Brandinho? Imagine as guerras, Elisete. Se cada um despido do orgulho e do egoísmo, parasse, pensasse e antes de agir, a palavra guerra já teria, de fato, sido extinta da nossa gleba terrestre. Mas você foi muito feliz quando você diz e traz peixinho na sua fala. E cada um está no seu degrau evolutivo. Mas tem uma afirmativa da própria Joana que nos diz: seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. E o que são os anjos, Elisete, senão esses espíritos que alcançaram, esses bons espíritos aos quais você muito bem trouxe aí que devemos recorrer na hora da dúvida, na hora em que o nosso livre-arbítrio ainda não está maduro o suficiente, tanto do ponto de vista filosófico como ético, que eu acho que o ético é o que mais se encaixa, porque o do espiritismo ele é a essência, né? Mas eu trago a questão ética aí. Quando ainda não estamos maduros, através desse ato, dessa oração, que é propriamente que você traz, desse trazer para dentro de nós mesmos a pequenez que somos. Olha, eu não sei, Elisete, o caminho por onde seguir. E eu estou sendo sincero comigo mesmo ao autoconhecimento. Eu ainda não estou nesse patamar de saber o caminho. O Espiritismo nos fala, Sr. João, eu quero que o senhor comente sobre isso. O Espiritismo nos fala que, invariavelmente, nós somos os responsáveis pelas coisas que nos acontecem hoje. Só para eu complementar aí, né? Quando a gente fala, né? Às vezes a gente diz assim, minha ignorância, né? A gente fala assim, eu sou ignorante ainda. Aí eu lendo o livro, a Meditação, de Joana de Ângelo, aí ela disse que vocês ainda estão na imaturidade psicológica. Ai, eu fiquei tão feliz. Porque, meu Deus, eu não sou burra, né? Porque quando ela olha o carinho, o cuidado que ela tem com a nossa ignorância, né? Mas ela disse que não, nós ainda somos imaturos psicologicamente. E é bom você trazer isso, porque imaturidade psicológica. Olha que em todos os programas eu falo, eu parafraseio Joana, quando eu falo de maturidade psicológica da humanidade. Eu estou dizendo para você, João, por que, João? Por que eu vou jogar para o senhor aqui? Me recorde aí o que eu falava, para que eu não perca. Quem lembra aí, quem estava ligado, que eu falava, seu João, antes de você... Você ia falar sobre isso aí, não é não? O pensar, o falar e o agir? Foi, não, mas eu estava falando uma coisa que eu ia jogar para seu João... Não, mas eu vou continuar e esses mesmos bons aqui vão me auxiliar no lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas a gente
age, e às vezes, pronto, não falei que eles iam me dizer aqui? Eles me disseram aqui, eles me disseram aqui, a gente invariavelmente age e essa consciência nos chama. Diante dessa pequenez, no ato de orar, eu me afasto do orgulho e digo, olha, eu ainda não tenho condições. Aí, onde é que eu chego? Quando ela traz que alguém vai lembrar agora, todas as coisas pelas quais passamos hoje são responsabilidades nossas, não é isso? Por que o Espiritismo traz isso? Porque ele nos chama a ver a vida na perspectiva das vidas sucessivas, das reencarnações. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, Sérgio, justamente sobre isso. Às vezes as pessoas falam o que você disse para mim, não é? Mas a culpa não foi minha, desculpa para explicar, justificar o fracasso. E aí existe, eu quero que o senhor fale um pouco da causa e efeito, eu quero que o senhor fale um pouco da mudança de rumo através dessa consciência que nos chega a dizer, você vai continuar por aí? E aí, senhor João? A doutrina só nos traz oportunidade de crescimento, né? Justamente da busca dessa maturidade espiritual que nós acabamos de falar, né? Às vezes a Joana colocou muito para nos dar o estímulo de não dizer, eu sou ignorante, né? Na realidade, ela nos estimula a falar, né? E só voltando um pouquinho lá, o que o menino falou que ela colocou, eu me lembrei que Emmanuel fala sobre o que o pessoal fala muito, orar e vigiar, né? O correto, como ele diz, é vigiar e orar. E lá Emmanuel fala através da reflexão de Paulo, de Tarso. E realmente você tem que fazer isso que Joana disse. O vigiar é você refletir, pensar, né? Depois você agir. Aí depois disso tudo você vai orar para agradecer, né? E essa plenitude. Só que às vezes a gente, ainda com essa maturidade, nós cometemos muitas coisas que não devemos. Por isso que a lei de causa e efeito vem nos trazer, né, coisas para que nós possamos aprender a cada dia. Às vezes a pessoa fala, meu karma, eu tenho que sofrer. Não existe isso. Eu tenho que sofrer para melhorar. O que nós precisamos é buscar essa autotransformação, que é o evangelizar. Que a gente fala, se conhecer, buscar se melhorar a cada dia. Para que nós possamos propor à humanidade, ao universo, aquilo que de bom nós temos em essência. Porque a causa, como Salles colocou, de muitas coisas antes que hoje está refletindo, nós também temos nossas culpas, né? Nós deixamos algumas marcas na nossa trajetória. Nós nos lembramos até por benefício que o Cristo nos dá, né? A misericórdia dele, é que nós não lembramos. Mas às vezes a gente para quando reflete, poxa, eu devo ter causado alguma coisa. No íntimo lá você sente, né? Eu causei, que até hoje tem resquícios, muitas coisas ficam presas na nossa consciência. E algumas coisas que nós fizemos, a gente lembra em algum momento por querer praticar ações que não é cabível, com o pequeno conhecimento que nós já temos hoje. Nós já estamos amadurecendo, né? Aos poucos. É lento, mas é o caminho, que é muito importante para cada um de nós buscar essa maturidade. E essa maturidade, ela é exposta para nós através do conhecimento, da doutrina e também da vontade de querer se modificar. E imaginar qual o mundo que eu quero amanhã. Não vamos nem dizer para nossos filhos, nem para nós mesmos. Somos responsáveis, somos os próprios criadores de muitas coisas que a gente vê aí, através, vivenciando nesse mundo hoje, que está causando muito medo. Então, quando a gente busca criar essa maturidade, vai diminuindo um pouco o nosso medo, né? Tanta coisa violenta. A gente vê que quem viveu há mais tempo, as histórias que são contadas, tudo isso que está passando aí é o mínimo, né? Em relação às barbaridades que aconteceram em outras épocas. O que significa efeito
das reencarnações. Por isso que nós somos culpados também pelo que está acontecendo hoje. Que fomos nós ontem, como espírito, somos eternos, em outras encarnações. É isso que a gente tem que parar para. É urgente, pelo menos no meu pensamento, que eu me transforme a cada dia. Porque o efeito sou eu que vou sentir. Sim. Eu senti nesse efeito, através das minhas atitudes, de alguns pensamentos, ideias, eu vou fazer o outro pensar, poxa, por que esse João hoje é diferente? Através do exemplo, né, O senhor? exemplo, né, dessa parte de nós mesmos. Que a gente busca exemplo em várias pessoas, missionários, alguém de sucesso, que traz exemplos bons para a gente. Nosso maior exemplo a gente sabe que é Cristo, né? Esse é o maior exemplo. Né? Mas tem pessoas hoje que nos dá esse impulso para que a gente, poxa, eu preciso também melhorar. Olha fulano de tal. Isso não quer dizer, com a melhora, com essa maturidade, que vamos deixar de colher os efeitos das nossas causas interiores. Que beleza. E aqui eu já vou pegar para poder. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou passar para a Elisete, para ela trazer. Viu, Elisete? Eu quero que você traga aqui. Eu gosto muito da experiência. A Brandina sabe disso, né, Brandina? Eu gosto de trazer a vivência. Porque quando a gente fala a vivência, Bonito, a gente traz a pessoa e quando a gente fala da vida da gente, as pessoas focam mais. Quando você começa a contar uma história, porque A, B, C. Mas quando você começa a falar da sua vida, a pessoa presta atenção e faz reflexões também da sua vida. O que a Elisete está falando ali que já aconteceu comigo? O que é que a Elisete está falando que o seu João disse ali que vai servir de exemplo para eu, às vezes, observar minha conduta de vida? Então, Elisete, a gente falava aqui justamente das ações que a gente não para, não pensa e, por conseguinte, termina não agindo da melhor maneira possível. Eu queria que você pudesse resgatar aí algum momento da sua vida, hoje, com a experiência que você tem de vida, para que isso que você vai trazer, essa experiência que porventura você tenha passado, possa ser do ponto de vista pessoal, na própria mediunidade, na sua própria vida como um todo. Que as pessoas possam ouvir, trazer as reflexões para elas pensarem e agirem da melhor maneira possível. Elisete. Mais uma vez, boa noite. Experiência é sempre bom, né? A gente passando porque... Encosta mais um pouco. Chega mais um pouquinho só pro microfone aí. Vou chegar mais para cá. Experiência é sempre bom a pessoa falar. Enquanto o Brandinho e seu João principalmente estavam falando, eu estava aqui a mil, porque minha mente, ela parece que tem um motorzinho ligado. Aí eu estava olhando. Hoje, eu não sou a mesma pessoa de quando eu entrei para o Espiritismo. A minha transformação foi muito, eu não tenho nem como classificar. É como dizia o povo antigamente, eu mudei da água para o vinho, né? Mas vou dizer ao contrário, do vinho para a água, que a água a gente bebe mais, né? Então, eu era uma pessoa extremamente fechada, por conta também da mediunidade, e tinha amizades, mas era aquele negócio restrito. Porque eu não sei porque eu era dessa maneira, vamos voltar para trás nas reencarnações. Possa ser que tenha tido alguns reflexos e também eu vivi num grupo de pessoas, familiar, né? Os próximos mesmo, como mãe e irmão, que eu me descobri. Teve uma vez que teve uma revelação que de vidas passadas. Foi até através de mim, isso lá em Salvador. E eu me sentei simplesmente, que a gente sentou, tinha um trabalho, eu não estou lembrando aqui agora, mas tinha um trabalho que os médios passistas entravam para a sala e ficavam lá, né? Meditando, se preparando para poder fazer o trabalho de passe. E aí eu me sentei. Nessa sentada que eu me sentei, aí eu peguei, apaguei. É como se fosse um apagão. Sim. E aí acabou o trabalho, o pessoal me chamou e disse assim, você lembra o que aconteceu? Eu disse, não.
E por conta disso, aí eu descobri que eu, minha mãe e meu irmão tínhamos vivido outras vidas. O Espírito que veio justamente através de mim mesmo falou tudo nos mínimos detalhes, e eu só acreditei porque eram pessoas sérias que estavam ali dentro, né? Que as coisas não dava para acreditar assim, sem ter... Tinha lógica. Aí eu fui entender por que num grupo tão pequeno de pessoas que viviam no mesmo local, não se entendia. É tanto que na hora da partida de minha mãe, eu pedi tanto a Deus naquela hora que me desse aquela oportunidade de botar para fora o que estava aqui preso, que isso foi aqui em Alagoinhas, né? O que estava aqui, que aquilo me incomodava, porque ela era uma pessoa, ela tinha os porquê. Ela não gostava de mulher, inclusive nós duas tínhamos um problema seríssimo. Mas depois, com o tempo, foi melhorando aqui, melhorando ali, né? Aparando as arestazinhas. E na hora do momento final dela, eu agradeço como sempre. Eu não digo que eu agradeço, eu digo que eu já abuso demais. Porque a cada segundo, eu agora já falo, não é nem segundo, a cada respiração eu agradeço. Porque eu sinto que eu tenho esse dever de agradecer. E eu digo que eu sou um ser privilegiado. Eu tive a oportunidade de falar para minha mãe tudo que estava aqui, mas falei assim, foi um negócio, agora engraçado não é nada. Ela aí no Bião, já no estágio, e eu junto, eu não estava sabendo que era a partida dela. Eu digo assim, acho que a espiritualidade tem pena de mim. Mas aconteceu a segunda vez. Aconteceu a segunda vez agora recente, 1 ano e 2 meses, né, com meu esposo. Eu passei por todo o episódio, até já falei aqui um pouquinho sobre isso. Passei por todo o episódio, que não foi nada bonito nem engraçado. As colheitas, o senhor falou uma coisinha que tem uma ligação a ver com isso. E o plantio foi feio, a colheita também. Mas, às vezes as pessoas dizem, fulano vai colher sozinho. Não, é engano. Quem está ali naquele grupo também colhe. Porque você vai ver, você vai sentir, você vai passar. E as dores, nas minhas experiências, nessa encarnação agora, essa última que eu já acho que eu falei aqui também da outra vez, não foi, Salles? Foi dilacerante para mim. Aí eu digo, gente, eu não procuro marcar quanto tempo eu tenho no Espiritismo. Eu sei que acho que foi com uns 42 anos, estou com 73 agora, né? E aí foi mais ou menos isso, ou antes. E aí o que acontece? Eu já passei por certas experiências entre o grupo familiar, a mediunidade e tudo, e tinha também a questão da mediunidade. Minha mãe era médio de ouvir, de ver, lá em casa era efeito físico, era tudo que vocês imaginaram. Então era como se fosse uma guerrinha dentro daquele grupinho, né? E aí eu fui morar em Jiquié uma época, só 3 anos, e continuou o efeito físico. Então eu carreguei o negócio do efeito físico comigo, era comigo o negócio. Minha mãe ouvia, via, olha, eu levei de, acho que uns 9 anos de idade, até quando meu primeiro neto nasceu, que minha mãe me dava recado do meu pai todo dia. Seu pai diz que não está satisfeito com você. Eu aprontava. Eu era dura na queda. Por conta da natureza e também, como eu digo, a minha transformação antes e depois do Espiritismo, hoje eu sou outra pessoa. E transforma, agora transforma, como o senhor falou aí há uns segundos atrás, se a gente aceitar a nossa transformação. E eu fiquei assim, como que deslumbrada quando eu comecei a entender o que era mediunidade. Porque eu tinha pavor no começo. Por que eu tinha pavor? Não dos efeitos físicos e de outras coisas. Mas o que me incomodava, que eu cheguei a pensar, entre aspas, hoje eu sei que não é nada disso, porque eu não tinha o juízo muito certo. Né? Eu não estava muito regulando da mente. Porque
eu achava que quando acontecia aqueles fenômenos comigo, eu estava desejando mal à pessoa, por falta do conhecimento. A falta do conhecimento, a gente pensa milhões de coisas, né? E depois que eu entrei para o Espiritismo, clareou as coisas, eu fui entendendo, me apaixonando cada dia. Tudo que eu fazia e faço é por amor, é amor mesmo e muita gratidão. Eu acho que eu me sinto uma pessoa honrada e privilegiada de ter chegado e ter tido a oportunidade que o grupinho meu familiar, ninguém foi, só eu. Ninguém. Minha mãe, Ave Maria, que era... Não estava certinho da mente para chamar ela para ir para... Que nada. Essas conversinhas que a gente vê por aí, que eu não gosto de repetir aquela palavrinha, deixa quieto, né? Ela não ia. Ela foi para outro local que não dá o suporte e o conhecimento que o Espiritismo tem. Agora, era uma pessoa que ela não sabia ler, mas ela falava toda essa linguagem que a gente fala aqui. Tudo, da maneira dela, como ela pôde aprender, a vivência que ela passou. Ela falava para a gente, nos alertava de tudo. E, então, como é que faz? Agora que tem hora que dá uns branquinhos, né? Pois é. E aí, já com o processo de desencarne do meu esposo, mexeu comigo feio. Mas mexeu mesmo, porque foi uma luta que eu perdi. E eu acho que perdi. Porque é como a gente sabe que a gente não muda ninguém. E é como o senhor foi Salles que falou, cada um está num estágio evolutivo. Então, não adianta, às vezes a pessoa fala exemplo, mas nem sempre, com as experiências que eu já passei, nem sempre dentro do meu grupo. Eu tenho filha, também tem mediunidade, passo os problemas dela, mas é a mesma coisa de minha mãe, não quer conta. Se chamar para aqui, para tudo, fica igual passarinho. Eu digo que é passarinho, pulando de galho em galho e não sabe o que é que quer, não firma. Mas eu não, eu pulei uns galinhos, mas era assim, os galinhos que eu pulei. Me chamavam para algum outro, para cada lugarzinho que me chamava, eu ia e dizia, epa, aqui não é isso que eu estou procurando. Eu sabia que na hora que eu chegasse no local exato, era lá que eu ia ficar. Aí, a primeira vez que eu fui para André Luiz, eu tomei um passe, achei aquele negócio tudo esquisito, aquele negócio daquela luzinha, aquela coisa, né? Quem não sabe fica meio, ainda mais eu que era toda cheia de coisa, por conta da mediunidade mesmo. Achei esquisito. Aí fiquei, sem ir. Assim, ali no Tororó de Centro, acho que tinha uns 6, num lugarzinho pequeno tinha 6. Mas o que eu me encantei foi pelo André, não pelos outros. Aí aconteceu, aí começou as premonições, que é isso que me incomodava muito. Eu chorava, eu ficava... Tinha dia que eu amanhecia da noite até o outro dia de olho tapado de chorar, porque eu achava que aquelas coisas que aconteciam, ainda mais no meio da família, uns 2 irmãos meus, os 2 últimos, os 2 mais novos do primeiro e segundo casamento de meu pai, todos os 2 eu vi o que ia acontecer. A esposa dele engravidou, eu vi tudo, até a roupinha que a criança ia vestir. E isso mexe com quem não conhece. A gente pensa que está desejando mal aos outros, ao próximo, né? Aí eu digo, meu Deus, me ajude, eu entrava em desespero. Aí quando eu entrei no André Luiz, que eu contei minhas histórias, que era feia. Você saber que tem um parente, que você vê o desencarne dele todo e acontecer sem faltar uma vírgula, é doído. É doído. Aí uma pessoa lá me disse assim, menina, você fez a pior coisa de sua vida. Esse daí era seu ponto-chave da sua evolução. Eu não sei se eu fiz. Até hoje eu tenho um probleminha. Outro dia me aconteceu um episódio, mas deixa quieto. Eu pensei que tinha quietado, né? Eu digo, meu Deus, me ajude. E eu, nesse momento que aconteceu, eu estava abraçada com uma criança autista, que eu nem sabia quem era, que entrou assim por debaixo do coisa e me abraçou. Na hora que o menino me abraçou, eu senti, eu digo, meu Deus do céu, e aconteceu. Mas aconteceu bem menos do que ia acontecer. Eu posso até falar o que era, né? Foi esse...
não digo que é tsunami, que eles chamam, eles classificam de F1, F5, F2, os furacões que destroem tudo. Esse último que deu na Flórida. Eu não digo que foi só por mim. A criança, quando entrou, que me abraçou, ele me abraçou pelas costas. E a mulher esticando, eu digo, não, peraí. Se acalme que eu... Aí eu peguei, tirei ele de minhas costas, botei aqui. Quando eu botei ele aqui, aí eu tive a visão. O menino era um negócio monstruoso. Eu digo, meu Deus, não é possível. Aí eu apertei o menino, coitado. Aí eu apertei, fiquei abraçado com ele quietinho. E a mulher lá chamando a tia, eu digo, não, minha filha, deixa ele aqui, 2 minutinhos só. E eu tive essa visão. Eu digo, meu Deus, eu pensei que tinha parado, não parou. Mas graças a Deus, o que eu vi não aconteceu. E acho que Deus teve misericórdia de mim, porque eu entrava em pânico. Eu entrava em pânico quando eu tinha esse tipo de coisa. Não era só com... É como a gente sabe, que a gente que tem mediunidade, vamos dizer, acontece com alguém, que a gente, no grupo familiar não, mas no caso, qualquer pessoa que eu conheço, eu vejo que vai acontecer aquilo, a gente tem que fazer o quê? Oração, pedir a Deus que diminua aquilo ou até evite e procurar os meios de ajuda com a espiritualidade, quem já tem o conhecimento, para não chegar àquele ponto. Foi isso que eu fiz no dia do abraço. Eu digo que é o dia do abraço. E foi um negócio mágico. Eu não entrei em pânico, não fiquei com pavor, mas comecei a abraçar o menino mesmo com força e comecei a pedir a Deus que não chegasse o desfecho do que eu estava vendo ali. Eu trouxe uma mensagem que não foi para casa, que mandaram, eu peguei esse livro, e a senhora contando esse caso aí, eu dando uma olhada aqui. Fica à vontade, senhor. Eu vou passar para a Brandina depois, mas pode falar. Não, pode botar os... Vou. A gente já está direto aqui. É? Bote os vídeos, tá? Então, quando se fala esses casos de mediunidade, as pessoas que não têm o conhecimento ainda, mesmo pouco como eu tenho, sente muito medo. Sim. Né? Muito medo, ele acabou, às vezes, a necessidade até de procurar um profissional da área de saúde, ajudar, seja um psiquiatra ou um psicólogo, né? Então, é justamente por causa desses tantos casos que houve as pessoas relatando. Aí eu peguei esse livro para trazer por acaso, que é Estude e Viva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele foi escrito em 1965. Aí ele fala aqui, mediunidade e psicoterapia. Para aliviar um pouquinho, consolar essas pessoas que às vezes têm medo, por isso que eu estou tomando essa iniciativa de falar, né? Depois do depoimento da senhora. Não foi ruim, mas é bom para as pessoas saberem. Ele diz assim, os médios, como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico, são sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relações humanas. A intensa vida moderna na Terra generalizou a carência de roteiros, planos, programas e observações para as criaturas deprimidas, tímidas, céticas, recalcadas e frustradas em geral. Com você, que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia, seja nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança no bem devem estar conjugadas constantemente em sua presença e expressão. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abre a você. Predisponha-se com todos os recursos do teu campo mental
a simpatia pelos irmãos que lhe pedem a opinião sem mostrar-se superior. Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução dos problemas do interlocutor, seja de quem for. Envie esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la por meio de mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia